galera! Hoje eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho para falar um pouquinho sobre a circunferência trigonométrica, algumas preliminares aqui, né? Sobre os ângulos da circunferência trigonométrica, sobre os quadrantes e principalmente sobre as simetrias, certo? Então, gente, deixa eu ativar aqui minha canetinha aqui, né? É o seguinte, a circunferência trigonométrica, a gente tem que considerar uma circunferência de raio unitário, certo? Ou seja, um raio que mede uma unidade, né? E o centro da circunferência, ele vai coincidir com a origem do sistema cartesiano ortogonal, certo? Se você observar uma circunferência de raio unitário, ela é muito cômoda aqui para todos os procedimentos dentro do círculo trigonométrico. Porque se eu tenho o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Se eu uso uma circunferência de raio unitário, eu tenho 2 vezes π vezes 1, eu tenho uma circunferência de comprimento 2π, né? Que é o comprimento aqui do nosso ciclo trigonométrico que a gente trabalha dentro desse intervalo aqui, certo? O intervalo que a gente utiliza de fato, né? É o intervalo de 0 a 2π. Ou, no caso, né, de 0 a 360 graus. 0 grau a 360 graus. Eu coloquei aqui o intervalo fechado, considerando que o ciclo se repete nesse intervalo. Mas, claro que a gente pode ter os arcos que dão mais de uma volta, os arcos côngruos, né? Enfim. Então, essa aqui é a estrutura inicial do nosso ciclo trigonométrico. No caso aqui, ó, se um arco dentro do nosso ciclo ele for medido no sentido horário, então essa medida será atribuída sinal negativo. Sentido horário, sentido aqui do relógio, você pode observar, ó, nesse arco aqui, ó, que tá de corzinha azul clara. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um arco, né, de menos 45 graus, né? Esse arco seria o mesmo no sentido anti-horário, você contar como aqui fosse 360 graus menos 45. Ou seja, aqui seria, se fosse no sentido positivo, né? No sentido anti-horário, que é o sentido positivo, ele seria como se fosse o arco de 315 graus, certo? Então, o que você tem que observar? O ponto 1 e 0 é a origem de todos os arcos a serem medidos na circunferência. No caso, todos os arcos no sentido anti-horário são positivos. Todos os arcos que vão nessa linha, né? E todos os arcos que vêm ao contrário disso são negativos. Como aqui o exemplo, né, do menos 45, se eu tivesse vindo nesse sentido. Mas se eu desse a volta pelo outro lado até eu chegar no mesmo ponto, eu teria o 315 positivo, considerando o nosso intervalo de 0 a 360 graus ou de 0 a 2π. Os eixos coordenados, eles dividem o plano cartesiano no ciclo trigonométrico, né? Eles dividem o plano cartesiano em 4 regiões que são chamadas quadrantes, assim como a gente aprendeu no sistema cartesiano ortogonal. E esses quadrantes, eles são contados no sentido anti-horário a partir do ponto A, né? Aqui o ponto A, que está de azul, ele delimita o início do ciclo trigonométrico. E no sentido positivo, ele vem para esse sentido aqui, que é o anti-horário, certo? Contagem dos quadrantes. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e quarto quadrante. No caso, né, como a circunferência ela tem 360 graus ou 2π radianos, cada um desses arcos medem 90 graus ou π sobre 2 radianos. Então, aqui, ó, como aqui é um plano cartesiano, né? E aqui eu tô tendo o encontro dos eixos aqui na origem, ó. Aqui eu tenho o cruzamento de duas perpendiculares, né? Então, esses intervalos de cada quadrante, obviamente, é um intervalo de 90 graus. E aí a gente tem aqui, começando do 0 grau, né? Aqui,
finalizando o primeiro quadrante, 90 graus, né? E aí nós temos o intervalo aqui de 0 a 90. Aqui é o 180 graus, né? No segundo quadrante nós temos o intervalo de 90 a 180. Aqui nós temos 270 graus. No terceiro quadrante, o intervalo de 180 a 270. E aqui, no mesmo lugar onde começa o zero, também termina. A gente tem o 360 graus, fechando o ciclo e dando início a uma nova volta, se for o caso. E dentro do ciclo, né, o que a gente tem essencialmente? O eixo dos cossenos, como se fosse o eixo x, né? E o eixo dos senos, como se fosse o eixo y. Então, qualquer par ordenado, se eu fosse comparar com o plano cartesiano, o sistema ortogonal, né? O par ordenado xy, o par ordenado trigonométrico aqui, dentro do ciclo, ele é cosseno e seno, né? O eixo dos cossenos e o eixo dos senos aqui. Então, aqui nós temos o ponto P com o par ordenado cosseno e seno. E no caso, esse ponto P ele poderia se deslocar, né? Dando a volta, dependendo do quadrante, ele vai mudar esse sinal dele, né? Por exemplo, se eu estou aqui no meu primeiro quadrante, eu sei que o cosseno e o seno ambos são positivos, né? Se eu estou no segundo quadrante, o que eu sei? Que o meu par ordenado cosseno, aqui, ó, eu vou ter um cosseno negativo, porque o x é negativo, né, no meu segundo quadrante. E vou ter um seno positivo. No terceiro quadrante, a gente tem tanto o cosseno como o seno com o sinal negativo. E no quarto quadrante, é o sinal ao contrário do segundo quadrante, né? O nosso cosseno é positivo e o nosso seno é negativo. Então, tem muita gente que pergunta, professora, e aqui você está dando o sinal do cosseno e do seno. E o sinal da tangente? O que nós temos que lembrar? Que a tangente de qualquer ângulo, ela é o quociente do seno pelo cosseno. Então, para você descobrir o sinal da tangente, você só faz um jogo de sinal, certo? No caso aqui no primeiro quadrante, como seno e cosseno são positivos, a tangente também é positiva. No caso do segundo quadrante, a tangente eu tenho o quê? Menos do cosseno e mais do seno. Menos por mais, menos. Então, eu tenho uma tangente negativa. Terceiro quadrante, a gente tem aqui uma tangente, menos por menos, mais. A gente tem uma tangente positiva. E no quarto quadrante, a gente tem aqui uma tangente, um determinado ângulo, mais por menos, menos. A gente tem uma tangente negativa. Então, o que a gente pode analisar, né? Que nos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, a tangente é sempre positiva, né? Até porque isso aqui, ó, se você observasse, imaginando que isso aqui é uma função do primeiro grau, isso aqui seria uma reta crescente, né? Positiva. E segundo e quarto quadrante, tá? Tá decrescendo, seria uma tangente negativa. Observando aqui os intervalos, né? O que acontece aqui nos nossos intervalos? Começando aqui, o primeiro quadrante, começando do 0 até o 90, que é π sobre 2. O que nós temos aqui? Nós temos que o cosseno de 0 é 1, que a gente começa no ponto 1 e 0. E temos que o seno de 0 é 0, né? Então, se eu fosse montar aqui uma tabela com senos e cossenos, aliás, eu vou colocar cosseno e seno para ser na ordem, né? Cosseno funciona como x, o seno funciona como y. Então, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Lá no 90 graus, o que a gente tem? Que o seno de 90 é 1 e o cosseno é 0. Observando aqui, ó, esse ponto aqui, né? Ele é o ponto 0 e 1. No 180 graus, o que eu vou observar? Eu tenho esse ponto aqui, menos 1 e 0, né? Cosseno é menos 1
e o seno é 0. No 270 graus, né? O que nós temos no 270? Nós temos 0 no cosseno e menos 1 no seno. E, por fim, no 360 graus, né? Nós temos o ponto de partida, que é igual ao cosseno e seno de 0 grau. O cosseno é 1 e o seno é 0. Uma observação a ser feita é que esses ângulos aqui, eles não são considerados do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, nem do quarto quadrante. Eles são ângulos de eixo. Eles determinam o intervalo, certo? Por exemplo, aqui eu poderia dizer que eu tenho um ângulo no primeiro quadrante. A alfa pertence ao intervalo, né, de 0 a 90 graus. Se o meu ângulo tivesse no segundo quadrante, eu poderia dizer que alfa pertence ao intervalo de 90 a 180 graus. Se eu estou me referindo ao segundo quadrante, né? Eu não incluo nem o 0, nem o 90, nem o 90, nem o 180. Eu não incluo. Se o meu alfa é do terceiro quadrante, a gente diz que alfa pertence ao intervalo de 180 a 270 graus. Claro que eu estou colocando as medidas em graus, mas poderia também o intervalo ser em radiano. E se o alfa pertence ao quarto quadrante, a gente tem que o alfa está no intervalo entre 270 e 360 graus. Então, esses aqui são os ângulos que ficam sobre os eixos, que demarcam a divisão entre um quadrante e outro. E, por fim, as simetrias, né? O que nós temos? Nós temos aquela tabelinha dos ângulos notáveis, que eu vou fazer ela aqui bem rapidinho. O seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. O que a gente tem? Seno de 30, né? Cosseno de 30, tangente de 30. Né? 45, seno de 45, cosseno de 45, tangente de 45. Seno de 60 é o contrário, né, do cosseno de 30, porque são ângulos suplementares. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é como se fosse o seno de 30, pelo fato de serem complementares. Por isso que de 45 graus, né, os dois são iguais, porque 45 mais 45 dá 90. Então, na propriedade dos ângulos complementares, né, ângulos cuja soma é 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro, ao cosseno do seu suplemento. E aqui, no caso, a tangente de 60 é raiz de 3. Se você não sabe as tangentes decoradas, é só você dividir o seno pelo cosseno, tá? Então, essa aqui é a nossa tabela. Aqui, gente, eu trago a simetria com relação ao ângulo de 30 graus. Quais são os seus simétricos, né? Se você observar, aqui eu tenho o ângulo de 30, né? Aqui eu tenho o ângulo de 180 menos 30, ó. Puxa para cá o 150, certo? Dentro desse intervalo, tá? Aqui eu tenho o 210. Se você observar, os intervalos daqui têm uma amplitude de 30 graus para chegar no ângulo, certo? Aqui o outro simétrico do 30 seria o 210 e o outro simétrico aqui do 30 seria o 330. Então, nós temos o 30 graus no primeiro quadrante, o simétrico no segundo quadrante seria o 150, no terceiro quadrante, o simétrico do 30 seria o 210 e no quarto quadrante a gente teria o 330. Observe o que acontece com o seno, cosseno e tangente, né? Você só vai olhar para os valores do 30 graus. A única coisa que vai alterar, né, é o valor, no caso, do sinal, tá? O que vai alterar mesmo é o sinal. Então, aqui, ó, eu tenho também a representação em radiano, tá? Π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6, certo? Então, se você observar no 30 graus, a gente teria aqui um par ordenado, cosseno e seno, raiz de 3 sobre 2 e 1 meio, né?
Já bem aqui no 150 graus, se eu fosse montar o meu par ordenado aqui, o que que eu teria? Eu teria que o meu cosseno é negativo, então eu teria menos raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. Aqui no 210, o que que eu teria? Eu teria ambos negativos, menos raiz de 3 sobre 2 e menos 1 meio. E no 330 eu teria o contrário do segundo quadrante, né? Raiz de 3 sobre 2 positivo e menos 1 meio. Isso acontece em todos os outros ângulos. Essa relação que eu vou mostrar nas próximas telas, nos próximos slides. Mas o que eu quero que você observe para fazer a relação da simetria? Aqui eu tenho um ângulo, eu tenho um arco alfa, né? Então, no segundo quadrante, a minha simetria é feita como? 180 menos alfa. No terceiro quadrante, a minha simetria é 180 mais alfa. E aqui, né, você faz 360 menos alfa, certo? De modo que com isso, você consegue descrever qualquer simétrico em qualquer quadrante. Então, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 180 menos 30, observe que deu 150. Aqui eu tenho 180 mais 30, no terceiro quadrante, observe que deu 210. E aqui eu tenho 360 menos 30, observe que eu tenho 330. Então, me baseando nesse arco aqui, né, eu faço toda a minha simetria. Da mesma forma, eu posso vir aqui no de 45 graus, né? O que acontece aqui, né? A gente sabe que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 é igual a 1, que é a divisão do seno pelo cosseno. Aí, beleza. O que eu observo? Olha aqui. O meu alfa é 45. Aqui eu vou ter 180 menos alfa. Eu vou ter 180 menos 45. Então, o simétrico do 45 graus no segundo quadrante é 135. Aqui eu vou ter o quê? 180 mais alfa. Então, eu vou ter 180 graus mais 45, que dá 225. Tá aqui o simétrico do 45 graus no terceiro quadrante. E aqui no quarto quadrante, a gente vai ter 360 menos alfa, ou seja, 360 menos 45, que dá exatamente 315, que é esse ângulo aqui que a gente tem bem aqui. As medidas em radiano, né, funcionam da mesma forma. Como eu faria em radiano aqui, né? Aqui eu teria alfa, normal, né? Aqui você teria π menos alfa, porém o alfa você iria considerar o 3π sobre 4, né? Para poder fazer aqui o seu, a sua divisão, a sua subtração, no caso, né? Aqui você teria π mais alfa, né? E aqui você teria 2π menos alfa. Só substituindo 180 graus vale π radianos, né? E aqui o 360 graus vale 2π radianos, você poderia fazer dessa forma, certo? E levando em consideração aqui também apenas os sinais. Bom? E por fim, as simetrias no ângulo de 60 graus. Como que você faz, né? As simetrias, como que você relaciona? Vamos lá. Alfa é esse meu arco aqui de 60 graus, né? Quem é o simétrico do 60 no segundo quadrante? 180 menos alfa. 180 menos 60, que dá 120. Tá aqui ele, ó. Ou 2π sobre 3 radianos. Aqui, ó, no terceiro quadrante, a gente vai ter 180 mais alfa. No caso, meu arco é 60, então eu vou ter 180 mais 60, que dá 240. Observe, você vai ter intervalos aqui de 60 graus, né? Aqui, ó, arcos, né? Obedecendo a essa propriedade.
E aqui 360 menos alfa, ou seja, 360 menos 60, que você teria 300 graus aqui, ó. Observações aqui, né? No seno, cosseno e tangente de 60. Quais são os nossos valores, né? Aqui é raiz de 3 sobre 2, 1/2 e raiz de 3 nos 60 graus. Lá no 120, o que eu vou observar? Que o meu cosseno é negativo e o meu seno é positivo. Então, eu teria aqui, né, o par ordenado, no caso, menos 1/2 e raiz de 3 sobre 2. E assim vai. Basicamente, a simetria, para você compreender, é isso, né? E a tangente, ela vai ficar rolando aqui, ó, dependendo do ponto que o seu arco pare, né? Porque a tangente é essa reta aqui que está em verde, certo? Dependendo do ponto que o seu arco pare dentro do ciclo, a tangente, ela vai do intervalo de menos raiz de 3 até raiz de 3, tá? Então, gente, era isso, né? Um breve resumo aqui do ciclo trigonométrico, como que ele funciona. É um círculo de raio unitário, né? Que vai do intervalo de 1 a menos 1. E apresentar também essa questão dos arcos, que são os ângulos notáveis 30, 45, 60 seus simétricos, né? Basicamente funciona dessa forma. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço, até o próximo vídeo.